Enquanto estava sem som, eu só fiz uma prece, pedindo a Jesus que nos abençoasse a todos, pedindo a Itagiba e a Djalma de Farias, que possa nos ajudar a perceber a importância dos nossos momentos e que eles possam nos ajudar a tocar os corações daqueles que nos escutam nesse momento. O nosso tema, Conhece-te a ti mesmo, é a resposta que os Espíritos dão a Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 919. Quando Kardec pergunta qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. E eles simplesmente respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade não se tem certeza absoluta. A gente atribui a Sócrates, e que essa inscrição estava no portal do oráculo de Delfos, na Grécia. Mas alguns autores também atribuem a Tales de Mileto, a Hipócrates, enfim, mas convencionamos, né, que seria a Sócrates. Aqui no rodapé do Livro dos Espíritos, eles atribuem a Sócrates essa frase. E a gente procurando um pouquinho mais informações, a gente descobriu que essa frase tem um complemento, conhece-te a ti mesmo. E olhem como é lindo esse complemento. E conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Isso é muito, muito profundo e muito importante. O conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Mas você tem que achar isso dentro de você mesmo. Se você não encontrar dentro de você mesmo, vai ser muito difícil, você vai procurar a vida inteira aí e talvez você nunca encontre as respostas que você precisa, as respostas que podem lhe impulsionar para uma vida melhor. Confúcio diz assim: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. E a gente conversa muito na casa espírita sobre esse examina-te a ti mesmo, porque normalmente quando a gente vê o mal em alguém, é porque a gente o conhece bem, porque a gente ainda o tem. Ele ainda está conosco, ele ainda está pertinho da gente. Nós ainda convivemos com esse mal. Só que essa busca do conhecimento interior, do autoconhecimento, essa busca que vai nos levar a essa reforma íntima que nós tanto sonhamos e tanto falamos na casa espírita, certamente que não é uma tarefa muito fácil. Certamente que não é um caminho muito curto. Eu acho que se a gente imaginar que numa encarnação só a gente vai conseguir, desculpem, que a gente vai fazer tudo isso, a gente não vai conseguir. Kardec coloca logo em seguida no Livro dos Espíritos uma mensagem de Santo Agostinho, explicando esse conhece-te a ti mesmo. Uma mensagem de Santo Agostinho, onde ele pontua alguns aspectos importantes desse autoconhecimento. É uma mensagem bem longa, eu não vou ler todas, mas eu convido todos vocês a essa leitura,
ele começa, a bem da verdade, o texto de Santo Agostinho é uma resposta à réplica que Kardec fez aos espíritos. Quando ele diz assim: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? É quando Santo Agostinho diz aquela frase que a gente conhece tão bem: fazer o que eu fazia quando vivi na terra. No fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Isso é um bom exercício para a gente começar a se conhecer. É a gente se avaliar, a gente refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa dificuldade, sobre os nossos acertos, a gente procurar ver o que fez de bom, a gente procurar ver o que não foi tão bom. E mais do que isso, quando a gente identifica, quando a nossa consciência já diz, isso não foi bom que você fez, a gente começa a reparar o mal feito de imediato. A gente pode começar a pedir desculpas. A gente pode começar a pedir perdão àquela pessoa com quem nós não agimos corretamente. E isso vai nos dar, assim, um ganho de tempo muito grande e muito bom no processo de autoconhecimento, no processo da reforma íntima, no processo da gente se libertar, né, dessas más inclinações que nós todos ainda as temos. Então, essa sugestão primeira e desse texto de Santo Agostinho é o que mais a gente fala. Mas ele diz assim, lá adiante: questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância. A gente sabe que isso não é muito fácil, especialmente pela maneira de viver como nós temos vivido ultimamente. Nós temos vivido de uma maneira muito corrida, de uma maneira muito, vamos dizer assim, sem tempo. Parece que o dia é muito curto, tem poucas horas para tudo aquilo que a gente quer fazer. A gente tem ansiedade para fazer cada vez mais, muitos para ter cada vez mais, e a gente não se questiona, como Santo Agostinho diz aqui. A gente não se interroga do que é que a gente tem feito. A gente não pergunta com que objetivo, qual foi o móvel que nos levou a agir dessa ou daquela maneira. E nos dias de hoje, isso se faz extremamente importante, que a gente possa se questionar. Em particular nesses dias de isolamento social, em que a maioria de nós ainda está, muitos já retomando suas atividades presenciais nos seus trabalhos profissionais, muitos já retomando os seus cuidados, as suas obrigações todas com a família, com a sociedade, mas ainda assim, com um pouco mais de tempo para refletir depois daqueles dias de quarentena mais rígida, onde nós tivemos uma grande oportunidade de fazer esses questionamentos. Por que é que eu agia dessa forma? Isso era bom, isso não era? Como isso pode me ajudar? Como isso ajuda? E a gente vai se conhecendo mais a partir do momento em que a gente aceita, esse questionamento. Lá adiante, ainda nesse texto, ele diz assim: perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento,
Teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Aí, como a gente brinca na casa espírita, né, que a gente diz assim, para voltar para casa, para a nossa viagem de volta, a gente precisa estar com a mala pronta todo dia. Será que estamos com a mala pronta? É essa pergunta que ele diz assim. Perguntai ainda isso a quem? A você mesmo. Essa pergunta não é para ninguém responder para a gente. É para a gente se responder. É para a gente saber se a gente está realmente de mala pronta para voltar para casa. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As leis de Deus estão aonde? Estão na nossa consciência. Então, conscientemente, o que é que eu tenho feito? Será que quando eu faço alguma coisa que não está correto, que eu já percebo? Nem todos nós já percebem isso. Porque muitas vezes a gente simplesmente só quer cumprir as leis dos homens, e alguns de nós nem essas leis. Mas as leis de Deus são muito mais abrangentes, são muito maiores. Por isso que elas não mudam, porque elas já são perfeitas. E as leis dos homens, elas vão mudando à medida que a gente vai aprendendo mais, que a gente vai progredindo, que a gente vai evoluindo espiritualmente, moralmente. As respostas de Santo Agostinho acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precise ser curado. Se a gente for muito sincero com a gente mesmo. Então ele diz que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. É o caminho, é a maneira que a gente tem para evoluir, que a gente tem para melhorar. Por isso que Emmanuel, lá no livro, acho que é a Opinião Espírita, ele diz que Kardec é a chave e Jesus é a porta. Com a chave que o Espiritismo nos traz, a gente pode abrir essa porta dos ensinamentos de Jesus e, compreendendo esses ensinamentos, a gente entrar com segurança e muita tranquilidade nesse processo de autoconhecimento, nesse processo do conhece-te a ti mesmo, para que a gente possa realmente seguir um caminho da porta estreita, mas com muita tranquilidade, com muita alegria, sabendo que a gente fez a escolha certa. Mas esse autoconhecimento não pode fazer com que a gente exija da gente o que a gente não tem. Nós fomos criados simples e ignorantes. Estamos aprendendo, somos todos aprendizes. Então não dá para a gente cobrar de nós mesmos o que ainda não temos. Mas também não dá para a gente negligenciar achando que a gente ainda não tem, que não pode aprender, porque é tadinho, porque ainda está no começo. As leis de Deus estão na nossa consciência. Então nós precisamos ir em busca dessas leis e pautar a nossa conduta, a nossa vida, segundo essas leis. E aqui no Livro dos Espíritos, eles nos dizem qual é o modelo que nós temos. Qual é o modelo mais perfeito que nós temos na Terra para seguir? Jesus. Jesus é nosso modelo e nosso guia. E Jesus tem um ensinamento para cada necessidade que nós temos. Jesus tem a lição certa
para o momento do sofrimento, para o momento da dificuldade. Jesus tem a orientação que nós precisamos para o bom viver. A doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação. Essa caridade que a gente precisa entender, que também está aqui no Livro dos Espíritos, de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Essa caridade é ampla. Indulgência para com todos, indulgência, benevolência e perdão. É algo que a gente precisa buscar, mas que a gente precisa ter para com o próximo e para com nós mesmos. E ter a humildade de buscar as informações que nós precisamos para nos melhorar. Se a gente conseguisse todos os dias se reconhecer aprendiz, se reconhecer filho de Deus, com todas as potencialidades para o aprendizado, a gente talvez não sofresse tanto. A gente talvez não fosse buscar saídas, vamos dizer assim, na ilusão. Na ilusão, muitas vezes, da bebida, de outras drogas. Ilusão no ter, ilusão na aparência, a ilusão na juventude. E tantas ilusões que às vezes nos encantam durante a existência, porque a gente não conseguiu ainda aquela consciência de que se a gente quiser, se a gente pedir ao Pai, a gente vai ser atendido e a gente vai ser orientado. Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós, ele não está dizendo por brincadeira, não é retórica. Ele está dizendo que vai nos ajudar quando a gente pedir. Ele está dizendo que não bota carga pesada em ombro fraco. Ele está dizendo que não nos abandona, que está sempre, sempre conosco. Santo Agostinho dá uma outra dica para a gente, que é muito interessante. Ele diz assim, não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Quem é que bota o dedo na ferida da gente? É aquele que com quem a gente ainda não reconciliou. Então, quando ele diz isso, não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, é para que a gente não se sinta ofendido, nem fique com raiva quando alguém colocar o dedo na nossa ferida. Não é para que a gente vá como um malfeitor, como está lá no Evangelho, não é que o malfeitor a gente vai chamar para dentro de casa. Mas é para a gente ter caridade, fazer uma prece, e entender que ele está equivocado, está iludido, e um dia vai ser chamado à sua consciência e vai lembrar que também é filho de Deus. Esse processo de autoconhecimento é longo, eu falei já no início, eu repito, demanda mais de uma encarnação. Não sabemos quantas. Mas só que é um processo que precisamos urgentemente seguir, abraçar, aceitar esse processo de autoconhecimento. Então ele continua e diz assim, aquele, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se, perscrute a sua consciência. Numa linguagem assim, vamos dizer assim, muito simples, eu diria assim, se olhe no espelho,
Não aquele espelho que vai nos mostrar os cabelos brancos, as rugas, ou se a roupa já está bastante usada. Aquele espelho que nos mostra quem nós somos realmente. Aquele espelho que nos mostra as virtudes que temos e as imperfeições que temos. E nos mostra claramente. E um espelho que ninguém pode utilizar, porque ele só reflete a nós mesmos. Ele só nos mostra quem nós somos. E é preciso muita determinação para olhar nesse espelho. Alguns de nós pensam que não tem virtude alguma, mas já tem sim. Alguns de nós se acham muito virtuoso, achando que não tem imperfeições, e também tem. Mas essa avaliação só pode ser feita por uma única pessoa, que é você. Porque somente essa pessoa conhece você na maior intimidade. Só uma pessoa pode dizer para você aonde você pode melhorar, onde você deve melhorar, onde você precisa melhorar. E muitas vezes o que nos impede de olhar esse espelho é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. É a gente não querer saber de fato quem nós somos. Depois ele diz assim: formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras e precisas. Porque somente nós podemos responder a essas perguntas. Somente nós podemos dizer aonde precisamos melhorar. Esse conhecimento de si mesmo precisa ser um investimento diário. Você não pode achar que você fazendo isso uma vez por ano, ou até uma vez por mês, você vai conseguir. É aquele investimento em que você diz assim: eu não tenho tempo. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso sair, eu preciso ir para a casa espírita, porque eu tenho muito trabalho lá para fazer, e vai, faz, e isso torna uma rotina e fica mecânico, e você não se avalia. Mas se você não se avalia, quem vai avaliar você? Essa avaliação vai ser feita apenas por você, pela sua consciência. Se a gente não começa a exercitar agora, vai chegar um dia que a gente vai ter que fazer. Mesmo que seja quando a gente chegar no mundo espiritual com a mala quase vazia. Porque a gente não teve coragem de se olhar no espelho, não teve coragem de decidir aprender as lições que Jesus nos oferece a cada dia. Porque essas lições, elas vêm na forma de trabalho, de oportunidades de ajudar ao próximo, mas vem também na forma de oportunidades de se ajudar, de ser paciente consigo, de ser tolerante consigo. E isso só vai acontecer se você se conhece, se você se olha no espelho. Por isso que eu trouxe aqui para vocês uma mensagem do Espírito André Luiz, psicografia do Chico, que está no livro Opinião Espírita. É a primeira mensagem. Talvez a maioria de vocês já conheça essa mensagem, eu já usei muito essa mensagem em grupos de estudo. E sempre que eu penso no Conhece-te
a ti mesmo, sempre que eu penso na reforma íntima, eu lembro dessa mensagem, porque ela, para mim, ela tem um valor, assim, enorme. E vez por outra, nos caminhos da vida, eu volto a ela. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela não é muito longa, não, mas se a gente for analisar cada linha, a gente fica aqui até amanhã. Por isso que a gente vai devagarzinho, lendo, conversando, para que a gente possa sair daqui. Eu espero, se alguém conseguir, depois dessa conversa, ter vontade, muita vontade, de se conhecer, para se melhorar, para progredir, para sentir ainda mais a alegria de viver, de estar aqui, para se sentir ainda mais próximo dos seus mais próximos, dos seus afetos, dos seus desafetos. Eu vou ficar muito feliz. André começa dizendo assim: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Nossa, ele não diz que é para a gente mudar da noite para o dia. Ele não diz que é para a gente ser melhor logo. Que a gente tem que ler no livro dos Espíritos todo, o Evangelho todo, que no outro dia a gente já é um espírito evoluído. Ele diz que o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Tem uma frase que a gente escuta muito também na casa espírita, que a gente tem que ser hoje melhor do que a gente foi ontem. Isso também é progressão. Mas aí ele diz assim, que é útil verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Ops, eu já falei isso hoje. Está aqui na mensagem de Santo Agostinho. Rigoroso exame pessoal. A sua verdadeira situação íntima. É aquilo que a gente só consegue olhando no espelho. Aí ele diz uma frase que para mim, eu a persigo muito, mas confesso a vocês que eu acho que eu preciso de mais tempo do que ele me dá aqui. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Ele nos dá 3 anos. Talvez algumas pessoas precisem somente de 1 ou 2, mas talvez outras precisem de 5 ou 10. O importante é que a gente se torne progressivamente melhor. O importante é que a gente não desista, que a gente não esmoreça, que a gente não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Isso é que é importante. Aí ele vai nos sugerindo aquelas observações que Santo Agostinho nos diz, né, para a gente examinar. Primeiro, ele diz assim, testa a paciência própria. Estás mais calmo? Estás mais afável? És mais compreensivo? Nossa, são perguntas, confesso, difíceis da gente responder assim. Tem dias que a gente está mais calmo, mais afável e compreensível, mas tem dias que a gente não está. Tem dias que a gente está mais tolerante, mas tem dias que a gente não está. Mas por isso que ele dá um espaço de tempo para a gente se comparar não com ontem. Ele bota um espaço de tempo que para a gente vai ser variável, vai ser de cada um.
há 3 anos atrás, como é que eu era? Hoje eu sou mais calmo do que há 3 anos, do que há 5 anos atrás. O conhecimento dos ensinamentos de Jesus está me ajudando a ser mais paciente. Essa é a resposta que a gente precisa dar, não para Cristina, não para Aldenora, não para o parente, para o esposo, para a esposa. É a resposta que a gente precisa dar para a gente. Naquela hora em que a gente bota a cabeça no travesseiro e conversa com a gente. Eu estou mais calmo? Estou mais compreensivo? Como é que eu estou me sentindo agora? Depois ele faz assim. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes, no seu trabalho, no trânsito, no ônibus, no supermercado, na feira. Como é que você está? Será que hoje... Eu vou até perguntar. Eu conheço uma pessoa que há uns 10 anos atrás chegou para mim contando uma história, dizendo assim, que teve um problema com a operadora de telefone na época e tentou resolver uma vez, 2, 3. E ela chegou para mim e disse, Cristina, eu perdi a classe espírita, só consegui resolver assim, eu rodei a baiana e perdi a classe espírita. Eu fiquei olhando assim e disse, meu Deus, como é que a gente faz isso? Será que hoje, 10 anos depois, essa pessoa resolveria da mesma forma? É uma pergunta para a gente. É uma pergunta que essa pessoa vai precisar responder para ela mesma. Porque nós somos testados na paciência todos os dias, na tolerância, na afabilidade, na compreensão. Nós somos testados todos os dias. E a gente precisa se observar. Esse processo de autoconhecimento é individual. Jesus é o modelo, é o guia, é o nosso norte. Mas eu tenho que caminhar em direção a ele. Eu preciso fazer um movimento de melhoria para chegar até ele. Eu não posso ficar de braço cruzado esperando cair do céu, esperando um milagre, esperando algo que aconteça de forma sobrenatural. Eu preciso chegar até ele pelo meu próprio esforço. Foi assim que Deus me criou, para que eu seja o artífice do meu próprio progresso espiritual. Depois André continua nos perguntando assim, pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Livre, um pouco mais. Ele não diz assim, você já se libertou? Ele diz, não, andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres. Porque muitas vezes a gente fica somente querendo ter mais, poder mais, sem se preocupar com o ser. Aí ele diz assim, usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha. Isso aqui dá uma boa reflexão para cada um de nós, se olhando no espelho. É nosso ou é meu? Sou eu quem faço ou somos nós quem fazemos? Isso é muito
útil e válido nas nossas avaliações familiares, profissionais e também nas nossas casas espíritas. A nossa família não sou eu somente, somos vários. Precisa ser nossa família. E na nossa família, a gente precisa escutar a todos. A gente precisa respeitar a todos e ser respeitado. Combinar o que a gente vai fazer, conversar sobre as dificuldades e compartilhar as alegrias. Na nossa vida profissional, mesmo a gente precisando seguir uma hierarquia, tem o chefe e tem o subalterno, geralmente. A gente precisa, aí também, entender que não somos nós. Se eu sou chefe, se eu preciso comandar, eu não preciso ser arbitrário. Eu não preciso ser aquela pessoa que impõe. Eu posso ser aquele que lidera convencendo, ajudando o outro a desempenhar sua função com alegria. Se eu sou comandado, eu preciso seguir as orientações de alguém, eu posso fazer isso também com muita alegria. Eu preciso fazer isso compreendendo que aquele outro está num posto de comando, porque é necessário para a organização, para o funcionamento, e que se chega a determinada ordem, aquela dali não é para me prejudicar, é para o andamento. Se o outro está equivocado, que eu seja também, né, calmo, afável, compreensivo, entendendo a posição evolutiva do outro. Isso tudo vai nos ajudando a empregar mais os pronomes nós, nossa e nossa, e diminuir os determinismos, né, os determinativos, eu, meu e minha. Tem uma outra situação que ele pede para a gente refletir, que é muito comum entre nós, muito. Teus instantes de tristeza ou cólera surda, às vezes estão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros. Nossa, nós ainda temos esses momentos. Não adianta a gente querer esconder, a gente ainda tem. Mas será que eles hoje são mais raros do que há 3, 5 ou 10 anos atrás? É essa avaliação que André nos convida a fazer. Eu ainda me aborreço com algumas coisas, mas eu me aborreço menos. Eu ainda fico, às vezes, com aquilo, como a gente diz no popular, entalado na garganta. Mas é menos, porque eu já consigo ser mais calmo, afável e compreensivo. Examinemos a nós mesmos, para que a gente possa realmente fazer um processo de autoconhecimento, do conhece a ti mesmo. É um mergulho no seu interior, na sua intimidade. E André continua e continua, a gente olha, se a gente for palavrinha por palavrinha, a gente vai até amanhã. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma. Quando é que a gente tem esses remorsos ocultos? Quando a consciência da gente diz que a gente já fez algo que não devia, mas que a gente não foi lá reparar o mal feito, que a gente não pediu desculpa, que a gente não procurou desfazer o mal entendido, e a gente fica com aquele remorso oculto, machucando a gente. Mas por que foi que eu não pedi desculpa àquela pessoa naquele dia? Será que não foi só orgulho? Vaidade? Conhece-te a ti mesmo, olha no espelho, pergunta a ti mesmo e responde. A sua resposta, como diz Santo Agostinho,
ou vai te tranquilizar o coração, ou vai te ajudar a decidir reparar o mal feito. Essas duas mensagens precisam ser lidas, meditadas, estudadas, para em seguida a gente começar a vivenciá-las. Estudas mais profundamente a doutrina que professas. O que é estudar profundamente a doutrina espírita? É somente a gente pegar aqui o Livro dos Espíritos, ler todo, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas. É isso? É alguém lhe perguntar algo sobre qual questão do Livro dos Espíritos e você ter de memória? Não. Estudar profundamente a doutrina é conhecer os seus fundamentos e seus postulados e começar a colocá-los em prática. Porque se a gente não começa a colocar em prática, a gente fica só na superfície, na teoria, e a gente não chega a conhecer profundamente a doutrina se a gente não quer ou acha que não pode colocá-la em prática. Jesus resumiu a doutrina, o Evangelho, os seus ensinamentos em 2 mandamentos. Ama Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei, todos os profetas, nos disse Jesus. Temos feito isso? Esse amor, como é que ele se traduz todos os dias? Como é que eu mostro pelas minhas ações? Como é que eu demonstro esse amor a Deus sem o próximo? O próximo é aquela ponte entre eu e Deus. E Jesus também disse que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Mas para eu chegar lá, eu preciso daquele BIP, né, da benevolência, da indulgência, do perdão. Eu preciso de paciência própria, calma, compreensão, ser mais afável. Eu preciso me sentir parte do todo. Não sou mais eu, somos nós. Tem uma outra pergunta que André sugere que a gente se faça de extrema importância todos os dias, não é só agora porque estamos em pandemia. Entendes melhor a função da dor? Nós temos vários tipos de dores, vários. Tem a dor física, quando estamos acometidos de alguma doença, mas também temos dores emocionais, dores morais, que são tão difíceis quanto as dores físicas. A gente está, né, vivenciando um mês que a gente dedica à prevenção do suicídio, a gente dedica, sobretudo, à valorização da vida. Então, entender melhor a função da dor é valorizar a vida. É em busca de todos os mecanismos disponíveis para diminuir a dor. Seja a dor da saudade do ente querido que voltou para casa. Seja a dor física, da saúde, da doença que você está vivenciando. Seja a dor emocional de acompanhar um ente querido que está sofrendo. Seja a dor moral, das dificuldades do convívio
com aqueles que caminham conosco. Mas quando Jesus nos pediu para reconciliar enquanto estamos a caminho, ele estava dizendo isso, para a gente entender melhor a função da dor. Porque dos que caminham conosco, tem aqueles que nos sustentam, que nos soerguem, mas tem aqueles também que parece que pesam. São esses com quem a gente precisa ter mais calma, mais paciência, ter mais compreensão. São esses que colocam o dedinho na nossa ferida, que nós precisamos pedir mais a Deus que ajude. Porque são eles com quem nós estamos nos reconciliando durante o caminho, durante essa encarnação. Alguns desses irmãos nossos ainda estão no mundo espiritual. E eles nos encontram e nos acompanham, e muitos de nós querem somente se livrar deles. Vamos convidá-los a caminhar conosco pelo nosso caminho da nossa porta estreita. Vamos dizer a eles que estamos querendo sim aprender a amar, que estamos nos esforçando para isso. Vamos convidá-los a conhecer Jesus. Vamos convidá-los a estar conosco. Depois André pergunta assim: tens orado realmente? Vamos lembrar da oração como está bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, que não é pela multiplicidade das palavras que a gente vai chegar ao Pai. É pelo sentimento que nós colocamos nas palavras. Temos orado realmente? Temos sintonizado com esse amigo querido que se comprometeu conosco a caminhar junto, o nosso anjo guardião? Temos conseguido estabelecer essa comunicação com ele e sentir na intimidade da nossa tela mental a sua ajuda, o seu carinho? Não precisa de oração cumprida, palavras rebuscadas. Precisamos da oração sentida. Precisamos da oração companheira da nossa vida em todos os momentos. Como nós precisamos disso? E sentir a presença desse espírito amigo junto da gente, a nos dizer: levanta, segue, estou contigo. Depois ele ainda pergunta assim: tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? A palavra amiga para aquele que está precisando. O braço amigo para segurar a mão de quem precisa. Para fazer algo por alguém. Precisa ser grandioso, precisa às vezes só segurar na mão e dizer: eu estou aqui. E o nosso tempinho já está quase chegando. Mas André ainda diz assim: Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos? Olha o nosso espelho outra vez. Quem pode nos responder senão nós mesmos? Quem pode dizer o que nós estamos sentindo senão nós mesmos? E é preciso ter coragem, determinação, de se olhar nesse espelho e se ver como é. E ver o tanto de virtudes que você já tem. E que aquelas imperfeições que ainda possui, você pode trabalhá-las com calma. Mas vamos lembrar de novo de Jesus. Põe a mão na charrua e não olha para trás. Olha o campo enorme que você tem pela frente para semear na seara do Cristo. E ele diz: tudo caminha, tudo evolui.
Confiramos o nosso rendimento individual com Cristo. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. O tempo tem uma mensagem no livro Levanta-te, do Richard Simonetti. Ele transcreve aí uma mensagem chamada O Tempo, do Michel Quest. É uma mensagem linda, longa, mas ele termina essa mensagem na prece pedindo: Senhor, permite que eu possa usar o tempo todinho que me dás como queres que eu faça. Porque ele diz que o tempo, a gente desperdiça tempo, a gente corre atrás do tempo, mas depois a gente chega numa hora que a gente diz: não tem mais tempo. O tempo que passou, passou. Não tem mais tempo. E essa mensagem nos remete aos dias de hoje, que a gente sai correndo, a gente sai de manhã, trabalha, acorda, mal dá bom dia para os afetos queridos que convivem conosco. Bora, olha a hora, está na hora, vai chegar atrasado. A gente quer voltar a fazer isso. A gente quer voltar a viver assim. Então, interroga a tua consciência com a utilidade do tempo. A saúde e aos ensejos de fazer o bem. Arranja um tempinho para ser voluntário em alguma instituição que precise da tua ajuda, do teu braço, da tua voz. Arranja um tempinho para ajudar alguém, um familiar teu. Ajuda. Ama, trabalha, confia e espera. E ele termina essa mensagem dizendo assim: faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente. Pois quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, o conhece-te a ti mesmo é esse processo lindo, esse mergulho interior lindo para a nossa reforma íntima, para a construção do nosso progresso espiritual e a consequente construção da nossa felicidade. Ninguém pode fazer isso por nós mesmos. Somente nós podemos fazer. Autoconhecimento é imprescindível, mas compete a cada um de nós. Que Jesus, nosso querido amigo de todas as horas, possa nos ajudar a escolher sempre o caminho da porta estreita, possa nos ajudar a tomar da charrua, não olhar mais para trás, possa nos ajudar a ser feliz todo dia. Vamos lembrar sempre, mais uma vez, daquela frase que está no livro dos médiuns: o Espiritismo anda no ar e torna felizes todos aqueles que o professam. Vamos ser felizes todos os dias. Obrigada a todos. Obrigada, família Zeno, por essa grande oportunidade de refletir mais uma vez sobre os postulados de Jesus à luz da nossa querida doutrina espírita. Oremos. Jesus querido, gratidão. Gratidão é o sentimento que invade nossos corações ao fim desses minutos, que estivemos na companhia de corações tão amorosos. Permite, querido amigo, que possamos ter um fim de dia com tranquilidade e com paz, e que a nossa semana seja toda de muitas alegrias e de muito trabalho na tua seara. Que a tua paz seja conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz.